para um raio-x da peça. A peça em questão vai ser essa aqui. Esse aqui é o tapete Joana, tá? Gente, ele vai ser muito difícil de vocês verem ele completo, porque ele ficou um tapete grande, tá? Eu vou dar um zoom aqui pra gente reduzir aqui e ver o quanto eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu reduzir mais um pouquinho. Aqui dá pra ver ele praticamente todo, tá? São duas peças, ele ficou um tapete bem grande, quer ver? Vamos medir. E eu fiz adaptações nele, gente. Eu reduzi aqui 2 bloquinhos da base comparado ao tutorial, tá? E também reduzi carreiras nessa parte aqui, pra ele ficar menor um pouco. Porque senão ele ia ficar muito, muito grande. Então, pegando aqui até o biquinho de cá. Ele ficou com 80 centímetros ainda. Nossa, ele ainda ficou muito grande. E o que aconteceu? Eu tive que desmanchar várias vezes esse tapete. Eu já postei alguns vídeos falando que ele foi um desafio. Devido a essas partes de desmanche, não. Porque ele tava ficando muito grande. Quando eu cheguei a fazer essa parte aqui, na hora que eu medi, ele tava com quase 80 centímetros, com um tutorial padrão. E aí eu falei, gente, isso nunca aconteceu. De ficar maior que o tutorial. Sempre acontece das minhas peças ficar menor. Por quê? Porque meu ponto é mais apertado. E por meu ponto ser mais apertado, eu trabalho com uma agulha maior, para eu não sentir dor na minha mão. No caso, essa peça em específico, eu fiz ela com agulha número 4, tá? E aqui, eu vou mostrar pra vocês que eu usei aqui, ó, barroco. Tive que usar novelo de 200 gramas e um de 400 que eu tinha, tá? Aqui é a cor militar, 5718, tá? E essa parte aqui, eu não usei o barroco natural. Por quê? Porque o barroco natural, quando lava, ele dá aquela manchada, né? Eu tenho uma peça aqui que eu fiz de barroco natural e ele dá aquela manchada depois que eu lavei. E aí eu optei por simplesmente usar aqui barbante, que eu já tinha falado com a minha cliente, né? Que essa parte aqui, essa cor específica eu só tinha achado no barroco. Então, ele ia ser um tapete que seria o fio principal 100% algodão. E aqui, o detalhe eu fiz com soberano cru, porque não tem a tendência igual do barroco, que é de manchar, ficar manchado quando lava a primeira vez, tá? Então, eu esqueci de medir, né, o comprimento. Ele ficou com 80 por 52. Se esticar um pouquinho esses biquinhos aqui, ó, ele fica com um pouquinho mais, então 80 por 52. Ficou um tapete muito grande, apesar das adaptações que eu fiz, tá bom? Eu não lembro exatamente. Eu lembro exatamente que aqui eu diminui 2 bloquinhos. E eu não lembro quantas carreiras que eu reduzi dessa base aqui pro passo a passo dela, tá? É tudo fio 6, tá? Aqui é fio 6 e aqui também, né? Que o barroco é fio 6. E mesmo assim minha peça ficou muito grande. Pode ser porque eu trabalho com agulha 4,5? Pode, mas foi a primeira vez que uma peça minha passou assim o tamanho do tutorial, pra falar a verdade. O caimento dele ficou bem bom. Inicialmente eu achei que ele não ia ter um caimento tão bom como eu gostaria, mas no final teve. Esse aqui, a gente tem uma diferencinha mínima, tá? Aqui, se a gente observar, esse aqui ele é um pouquinho menor. Mas é dias diferente, tensão de ponta diferente, e aí dá essa diferença, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pesar para vocês verem quanto que foi de peso. Aqui. Vamos ligar a balança. Dar uma enroladinha boa nele. Ficou com quase 400 gramas, tá? Lembrando que só nessa parte aqui, eu fiz uma medida, só nessa parte aqui,
ele já tinha praticamente 200 gramas, tá, gente? Quando eu fiz a pesagem. E aí depois eu não pesei mais. Ou seja, se vocês forem fazer a versão original, que tem bem mais carreiras, vocês vão gastar bem mais material do que eu gastei, tá? Então, pode ser que fique ali com... O dela fica com 400 gramas, se eu não me engano, o tapete dela, do tutorial. E aí, provavelmente, se eu tivesse feito do tamanho dela, o meu ia ficar com bem mais gramas que isso, pra falar a verdade, viu? Porque como o meu ficou bem grandão, ele, mesmo tendo reduzido carreiras e tudo, né? Então, acredito que ele ia ficar com mais de 500 gramas, tá? Então, ficou com 375, né? Praticamente aí 400 gramas. Ele, então, levando em consideração, foi um novelo de... Foram praticamente 3 novelos de 200 gramas, tá? Desse aqui eu gastei esse inteiro. Esse aqui, sobrou isso aqui. Mas eu tinha um resto do novelo de 400 gramas, que ele devia ter ali umas 250 gramas, mais ou menos. Então, o que eu faria? Eu recomendaria, tipo, se fosse fazer com a adaptação que eu fiz, uns 3 novelos ali, se for fazer de barroco, né? Recomendo fazer com, assim, barroco sem considerar essa cor aqui. Recomendo fazer com barbante também, porque sai um pouco mais econômico, né? Então, esse tapete aqui, a minha cliente, ela costuma comprar de mim tapetes com barbante. Só que como essa cor exata eu não achei, no barbante, ela optou por a gente fazer com um algodão, mas esse valor aí teve um acréscimo em cima do valor da peça devido ao valor do fio. Então, esse é o nosso raio-x da peça de hoje, o tapete Joana. E se eu lembrar, quando eu tiver terminado a edição, na hora que eu for publicar, eu vou ver se eu coloco o link do tutorial do tapete, tá bom? Então, quem gostou, por favor, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.